Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação Eliel Almeida. Opa, sou eu. Muito boa tarde para você que chega com a gente na Central Brasileira de Notícias segundona, hein? Segunda-feira, 18 de março de 2024. Cá estamos, para quem está acompanhando a CBN no 99,1, para quem chega com a gente no site, no YouTube, nos aplicativos, seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique à vontade, pega uma cadeira, sente-se no chão, vamos até às 5 horas da tarde, naquela resenha de todas as tardes, né? O torcedor do Palmeiras está fazendo assim para a Ponte, para quem está no YouTube tá vendo, né? Dando tchauzinho de mão cheia. Rapaz, que semifinal inexistente, hein, Ponte? Que vexame, hein? É brincadeira! É brincadeira mesmo. A Portuguesa foi lá, fez frente ao Peixão, dificultou a vida, mas os alvinegros decepcionaram. Tanto a Inter de Limeira, que levou um banho de futebol do Red Bull Bragantino, a Ponte Preta não vou nem falar que foi banho de futebol, porque foi ali o pacote completo, né? E depois o Novo Horizontino, que superou a equipe do São Paulo. Aliás, os grandes estão nas semifinais. São Paulo tem 4 grandes que estão nas semifinais do Campeonato Paulista. Novo Horizontino, Santos, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Eu diria para você que, por justiça, o campeonato está correto. Os 4 melhores e mais regulares durante a competição estão na decisão do Paulistão. Estou dizendo, e agora sem clubismo, não é porque o meu Santos está lá que eu estou defendendo, não. O Palmeiras foi o melhor time, não perdeu para ninguém. O Santos brigou por vezes com o Palmeiras para ser esse melhor time. O Novo Horizontino, melhor do interior, e o Bragantino, em contrapartida, melhor junto com o Novo Horizontino no seu grupo. Então, os 4 melhores, na minha visão, estão onde deveriam estar. Não seria interessante ver uma Portuguesa que fez 10 pontos chegar a uma semifinal de Campeonato Paulista. Não seria interessante ver o São Paulo, que demorou para engrenar, classificou ali na última rodada, chegar a uma semifinal de Paulista. O Corinthians, então, não vou nem dizer, né? O Corinthians virou ultimamente um belo esquentador de sofá, né? Boa tarde para você, Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Realmente, as 4 equipes que chegaram, né? São Paulo e Novo Horizontino ali, um mais equilibrado. Talvez se o São Paulo passasse também seria justo. São Paulo não fez um mau jogo, embora não tenha vencido aí o Novo Horizontino. Mas Bragantino em boas mãos, Santos passou muito sufoco realmente diante da Portuguesa, mas conseguiu passar, muito mais em virtude até do campeonato, né? O jogo em si, verdade. A Luz equilibrou as ações, mas tá aí, uma semifinal justa e a gente espera que vença o melhor, né? Hoje o melhor é o Palmeiras, né? Mas o Novo Horizontino fez bonito, o Bragantino apresenta um futebol legal, agradável, e o Santos nesse processo de recuperação dentro do cenário do futebol brasileiro. Você tá melhor, Carlão? Tranquilo. Recuperado? Nossa, não, muito tranquilo. Porque nós tivemos um pequeno problema no sábado à noite, mas agora está tudo bem, né? Nossa, tudo certo. Na melhor das situações. Ah, que bom. Por falar em sábado trevoso, tudo bem, meu caro William Cabelo? Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão. A voz do homem, tá até... Antônio Chaib. Usa esse aqui, que esse aí tá estourando. Vamos ver se esse aqui fica bom. Vamos ver se melhora. Ok. Eu acho que tá melhor. Então, Fábio Chaib, onde estiver toda a nossa audiência. Acho que o problema é a voz mesmo. Não, mas é. agora deu, acho que deu link. Tá rouca. Tá meio trevosa, assim, igual o meu sábado, né? O sábado começou mas mal. Também acabou com o estoque lá daquela empresa lá, né? Não, eu acho que fiz uma boa reserva, então não faltou esse... Mas... Foi dormir de gatinho? Não, fui tranquilo. Então tá fui bom. Tranquilo. Mas o que nunca é trevoso é o sarcófago, né? Tá de volta, né? Tá de volta, iluminado, imponente, gigante pela própria natureza. Por falar em sarcófago, gosta de uma resenha, né, Cabelão? Ah, gosta, hein? Bate um papo. Ali... E é igual o programa do Chaves, né? Nossa. Todo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo canal. As ideias fluem. Fluem, elas Legal. simplesmente... Legal. Isso vai dar uma confusão.
Rapaz. Aconteceu com o Pirata recentemente aqui, tiveram que tomar atitude. Não logrou êxito. Boa tarde, Antônio Lupe. Tudo bem, Antônio Lupe? O Lupe assustou. Pirata. Pô, pirata é sacanagem, velho. Pô, pirata é sacanagem. Tudo bem, Léo? Uma boa tarde pra você, pro Cabelo, pro Carlão, pro Chaibe, onde estiver. Uma ótima semana a todos. Chaibe não vem hoje. Não vem hoje. Hoje tudo é bem. a convenção da piscina lá no Allianz. Então ele não vem. Aliás, tá dando um bafafá danado. Você começou a semana on fire, né? Disparando pra tudo quanto é lado. Tem razão. Às vezes sim, às vezes não. Mas o Campeonato Paulista já chega à semifinal. O Campeonato Carioca tá na final e tem zebra também. Mas a grande notícia, como você disse, o Corinthians, né, tá com tempo livre. E Pedro Raul, que é um belo jogador, utilizou o período sem jogos pra fazer uma harmonização facial. Não precisava, hein? Não tem necessidade tem hora nenhuma. Que Deus dá dinheiro para as pessoas erradas. Exatamente. Se era uma situação do William Cabelo, do Fábio Scheibe, nós completamente mas aí Se é Rafael Pio que faz um procedimento desse, nós entendemos. Sim. Agora, Pedro Raul... Agora, você tem que saber se os médicos iriam aceitar fazer uma harmonização facial nos 3 citados, né? É, tem isso. No caso dele, seria um desarmonização artificial. Por falar em Fábio Scheibe, já votou, Scheibe? Já vejo você aqui. Foi rápida a votação, hein? Estamos por aqui, Léo. Todo dia às 4 da tarde, meu compromisso é com a verdade, é com a Arena. Os cariocas sabem. É verdade. Não, mas a gente às vezes deu umas escorregadas, às vezes vai por aí, né? Mas falando de Campeonato Paulista, as semifinais estão definidas e a Federação Paulista de Futebol apresentou hoje o novo troféu que vai ser entregue a um dos semifinalistas, né? Ah, é? Que futuramente chegarão até a fase final. É muito bonito o design do novo troféu, que dessa vez vai contar naquele estilo Libertadores, quando põe a plaquinha embaixo com o número de títulos de cada clube. Vai ser o troféu itinerante. Vai ser um troféu legal, assim, um novo formato, né? Bacana, tá bonito. Eu gostava mesmo daquele lá da década de 90, que era o Palácio dos Eu também gostava daquele. Era tradicional. Aquele era bonito. Precisava do time campeão e do vice pra levantar de tão pesado, né? Mas era bonito. Era bonito. Ô, Scheibe, manda a foto do novo troféu aí pro Daniel pra gente colocar na nossa live no YouTube. Pra quem tá ouvindo também ver a foto do novo troféu. Pesquisa aí, o Lu, pra gente ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Não dá pra ver muito, né? Mas tá legal. Se você for no GE, lá embaixo tem as plaquinhas também e tal. Tá bacana. Pra quem ganhar vai ser legal, né? Mas enfim, Claro. Eu não gostei não. Sou honesto em dizer. Acho que o troféu atual é mais imponente, sabe? O troféu atual não é um troféu, é uma taça, né? Uma taça, né? É uma taça. Na verdade, o ano passado foi aquele exclusivo do Rei Pelé, né? Homenagem ao Rei Pelé que teve. O Palmeiras acabou ganhando. E a Ponte Preta também na Série A2. Fala com uma dor no coração, né? Palmeiras acabou ganhando, como se fosse uma fatalidade, né, Cabelo? Pois como se fosse uma coisa a se lamentar. A Ponte Preta né? ganhou também. Outra coisa a se lamentar, tá vendo? Ó? Outra coisa, fatalidade. Né? Uns né? brigam pela cabeça do tubarão e pelo rabo da sardinha, né? Pode ser. A vida é assim mesmo, né? Ô, Cabelos, a primavera acabou já o futebol só ano que vem, né? Calma, a Primavera já tá planejando a Copa Paulista, visando o calendário nacional para 2025. Não posso falar muito, o Sertãozinho morreu no mesmo lugar, na Mas nona posição. Ainda? Não sei. Tem uma fora de casa, verdade. Tá na briga ainda. Ele tá ali na nona posição, tá na porta. Apesar que ao redor do buraco tudo é beira, né? Então. Tá ali em volta. Em época de crise, o urubu vira frango, né? Vira, e é uma delícia. O fato é se lamentar o tradicional São Caetano caindo para a Série A4, já definido. Tá, lamentar para quem? Eu, com todo foi respeito. Para a Série A4. Lamentar para quem? Vice-campeão da Libertadores, campeão paulista. Um time tradicional também. E mais uma vez está indo Tem um dos investidores que precisa explicar muito, mas muito para a justiça, principalmente no quesito mulheres, né? Nos principais investidores da história do São Caetano. Claro, dentro de campo foi legal, beleza. Mas fora de campo deve muito à justiça e a gente acompanha isso aí. E outra, futebol acompanha a vida. Você não é competente na vida, você dança. Não é competente, então assim, se lamentar, ok, mas o futebol não é só história, viu, Fábio Scheibe? É resultado também. Com certeza, ainda mais... Mais alguma coisa a se lamentar ou a gente pode começar o programa já? Manda bala, cara. Então vamos mandar bala no quê, Lupe? Oi? Vamos mandar bala no quê?
Vou mandar a bala no programa, porque hoje também... Não, dia 18 de março a Ponte Preta esteve em campo. Não, você tá equivocado. Quem esteve A em Ponte campo? Preta hoje é um assunto apenas para debater o que aconteceu no sábado. O sarcófago hoje envolve o Bugre. Até porque Guarani. não querem nem ouvir falar em Ponte Preta por um bom tempo. Hoje o torcedor da Ponte, da Inter de Limeira e do São Paulo não estão acompanhando nada do jornalismo esportivo em geral. Mas o Guarani esteve em campo. Esteve em campo. E ele enfrentou quem mesmo? Pode falar. O Atlético Penapolense. O Atlético Penapolense. É de agora. Não sei. Não sei. Ah, de agora O sim. Penapolense Não é. fez 100 anos já. É, mas de 79 pra cá... Ah, mas é de 79 pra cá que foi quando pegou Então, a isso que TV. eu tô falando. Então, É, primeiro de recente. outubro. É claro que agora a gente entra num 45 óbvio, né? E anos, vocês precisam colocar, fazer É que a esse gente vai exercício. cercando. A Mas gente tem vai música? cercando. Tem música. A Tem música música. foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de Gerson. Ah, Simone e Simaria não dá pra errar. Simone e Simaria é recente, o Carlão tá certo. Não, é Simone e Simaria, pô. Maiara e Maraísa, né? Foi bem, hein, Carlão? Acertou, é recente, hein? É recente. Porque, Isso é o 2017. Penapolense participou dos campeonatos em que o Guarani também 2017, participou. Série de A2. coisa pra cá, É da Série A2 isso, do Bugre. Isso aí. Né? Bom, a grande resposta dessa pergunta que estão E como sendo tem feitas- assunto, já foi a abertura do Arena e não terminou o assunto. Vai, né? volta, é impressionante. E já já a gente volta com o Parece ano do o Frajola sarcófago com o jogo atrás do também. Piu-Piu. Vamos lá. Começou o Arena. Vai. Vamos lá. Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. Você pode pagar sua anuidade ou da sua empresa para o CREA São Paulo com 5% de desconto. É só fazer o pagamento até 31 de março em cota única e continuar aproveitando os benefícios como CREA Lab Coworkings, Mútua, Convênio ABNT, CREA Capacita e Clube de Vantagens. Informe-se sobre condições especiais de pagamento para estudantes, idosos e portadores de doenças graves. Saiba mais em www.creasp.org.br. CREA São Paulo. Arena CBN. Olha, qualquer dia desse você vai pegar nós de surpresa. Não, a gente tava falando do... Porque o Carlão tem um chiques. Avisa. O Carlão, ele treme a voz, né, Carlão? A garganta, né? Quando se eu tô muito focado em alguma coisa, ou nervoso, por exemplo, aí eu faço costumeiramente. Parece que tem uma banda marcial da cidade tem um negócio que fica preso na garganta dele, a mão é trêmula, a passada é torta. Cansado, mas mesmo né? assim gabaritou, né? Tá bem. Gabaritou, né? Ele tá melhor que todo mundo aqui nessa mesa. Gabaritou. Melhor que eu não tá não, mas tudo bem. Os ditados do cabelo são os melhores. São os melhores, é verdade. A gente devia fazer um quadro pra ele. O ouvinte mandou aqui, boa tarde a todos, sou São Paulino e acompanhei sim esportes hoje, principalmente o Arena, pois o Arena não é só São Paulo, o Arena é esporte no geral. Sim. Isso aí. Nossa, tomei uma bela de uma... Eu acho que tomou uma invertida. Nossa, aí, eu viu? vou fazer o seguinte, então, eu vou embora. Tarde, galera do Arena, sabadão não deu pra Ponte Preta, avante palestra, Magrão. O ouvinte mandou aqui, Eliel, hoje você tá amargo. Não sei, não percebo, não me experimentei ainda. A Ponte Preta jogou o campeonato todo apenas se defendendo e à espera de contra-ataques. O antijogo só funcionou contra Portuguesa e Botafogo e mesmo assim teve baixa posse de bola.
o futebol precisa de um mínimo de ousadia que a Ponte não teve nem contra o Santo André. Claudemir Ceroni, que paulada, hein, velho? Eu só não concordo com o antijogo. Jogar defensivamente não significa antijogo. Também acho. Jogar defensivamente é uma tática. Também acho. Eu enumero aqui José Mourinho, eu enumero aqui Filipão, o Simeone, aliás, o próprio Filipão. Filipão tá passando da hora, hein, Filipão? Que são treinadores que se consagraram utilizando o esquema defensivo. Agora, para se defender, você precisa contragolpear. Coisa que a Ponte Preta não teve no Campeonato Paulista. O ouvinte aqui mandou: se o Palmeiras for pra final, só perde se for o Bragantino. Eu acho que a final vai ser Palmeiras e Bragantino. Eu acho que o Novo Horizontino vai surpreender, cara. Já pensou? Novo Horizontino e Bragantino reeditando a final caipira de 1990? Mas então, é uma final que não vai ser reeditada, porque não são os mesmos times. O Novo Horizontino, aquele Novo Horizontino acabou. Acabou, assim como o Bragantino. O Bragantino também virou uma... Claro, mas... sim. É uma alusão, né? As mesmas cidades estarão envolvidas na decisão do Campeonato Paulista, mas os times não serão os mesmos. Sim. O ouvinte está perguntando aqui, qual a diferença da Ponte pro Bugre? Ponte pro Guarani? Vai ser o quê? É na brincadeira ou na... Não sei, o ouvinte perguntou aqui. Se for na brincadeira é uma semana, né? Porque 6 dias, menos que uma semana. Isso, se for na brincadeira é isso agora. O ouvinte é gozadinho, né? Fala pra você que tem pouca diferença, viu? Eu acho que a Ponte terminou o campeonato, não, vamos tirar o que aconteceu contra o Palmeiras, mas ela fez um campeonato melhor que o Guarani. Não, mas vou falar a verdade pra vocês. A Ponte também é igual o Botafogo do Rio, tem coisas que só acontecem com a Ponte. O Palmeiras vai guardar pra fazer o melhor jogo do ano. Sim, bem numas quartas de final. Aí o torcedor se infla de confiança, se enche, chega, é o Bragantino, não. É o Novo Horizontino? O jogo? Quem que é o Palmeiras? Palmeiras e Novo Horizontino. Aí chega o Novo Horizontino, vai ser aquele 0-0, desgramento com disputa de pênalti. Você vai ver. Tem nada coisa que nada dá certo. Tem coisa que só acontece com o Palmeiras. Aí joga lá no Allianz Parque. Aí aliás, hoje foi o primeiro treino, né? Como tá o pasto lá, ô Chaibe? Já colocaram grama lá ou não? Colocaram grama, falta uma camada da cortiça ainda, mas os jogadores, os atletas sub-20 do Palmeiras foram fazer um treinamento hoje, acompanhado do Vitor Castanheira, que é o auxiliar do Abel, mas os titulares ainda não pisaram no gramado. Não sei se até o dia 27 o Palmeiras vai querer jogar realmente no Allianz Parque ou na Arena Barueri. Mas você viu a polêmica que deu? Porque a responsável, né, a W Torre, fez um evento pra sócio, sei lá o que era, no dia do jogo contra a Ponte, no Allianz Parque, jogo... Acho que cancelou, não cancelou? Cancelou porque tava dando muito bafafá, né? O rolo também, isso aí, do gramado, hein? É a piscina, é o gramado, é a sala de jogos, gente, é a festa junina do Palmeiras. Quando você tem uma casa alugada, o dono pede, você tem que ceder. É isso. Essa que é a grande realidade, entendeu? É melhor às vezes você ter o nome no SPC, mas ter lá o Minha Casa Minha Vida, do que essa história aí. É verdade. Porque o estádio hoje não é do Palmeiras, né? Pô. Mas a W Torre tá devendo uma grana por conta dos shows e tudo mais, né? Danado isso aí. Eu não quero entrar nessa seara. É uma concessão meio complicada. Explica isso pra gente, ô Chaib, de quem que é o estádio Allianz Parque? O acordo que foi feito entre W Torre e Palmeiras, na época do Luiz Gonzaga Beluso, que era presidente do Palmeiras em 2008, foi que o Palmeiras cederia o terreno. O terreno é do Palmeiras, o lugar é do Palmeiras, pertence ao clube, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Só que a W Torre fez um estádio que poderia ela gerir por 30 anos, a partir de 2014, ou seja, até 2044. E dessa forma, o Palmeiras poderia jogar sem pagar nada para a empresa quando tivesse o jogo do Palmeiras, mas em contrapartida a empresa também utilizaria o espaço para grandes shows, para grandes eventos também. E esses eventos e shows teriam que ser pagos para o Palmeiras quando o Palmeiras não jogasse, né? Quando o Palmeiras tivesse que ir para outro estádio, por exemplo, e a W Torre tivesse um show, um evento no mesmo dia, a W Torre ia pagar um percentual para o Palmeiras, ia subindo de 5%, 10%, 15% ao longo dos anos. É por isso que tem essa dívida, então. E esse dinheiro a W Torre não pagou nenhum tostão ainda, nenhum real para o Palmeiras ainda, e até hoje em dia está na casa de 200 milhões essa dívida da W Torre com o Palmeiras, e especula-se que o valor do estádio seria 700 milhões. Ou seja, daqui a pouco o valor que a W Torre tem que pagar para o Palmeiras já bate o valor do estádio. Daqui a pouco? É nisso. Você acha que não vai acontecer isso? É nisso que acho que a Leila Pereira, que é muito esperta, é macaca velha aí nessa questão de negociações, né?
vai acabar fazendo isso, né? Porque o Palmeiras está sem receber, já 200 milhões é muita coisa. Mais já. Um E até 2044. Mais um pouquinho e outra. Não tem uso capião nessa história, não? Porque tá usando o terreno, mas tá usando. É claro que é óbvio que os advogados pensaram nisso, mas é muita coisa, gente. Nós 10 anos de estádio somente já deve 200 milhões. Faltam 20, né, Chaibe? Ou seja, se continuar nesse ritmo, Cabelinho, 10 anos devendo 200 milhões, em 20 anos já pagou o estádio pro Palmeiras sem pagar. Sem dar R$1 pro Palmeiras. É um negócio complicado, no mínimo, né? Amarrado demais. Complicado e, enfim. É estranho. É muito estranho. Muito estranho. Mas enfim, você não quer nem entrar nessa celeuma, né? Não, porque tá muito... Até porque o Mário Limonge não tem essas coisas, né? Não, é pequeno, ele é humilde, mas tem dono e não deve nada a ninguém. Isso. Às vezes é melhor você ter um pequeno que entrega o serviço que é um grande bobão. Isso Agora aí. É impressionante. E a gente... E eu acabei esquecendo do ponto principal, né? Ao longo dessa novela, o gramado não foi... O gramado era o gramado natural antigamente, né? No começo. Daí, devido aos grandes shows que tiveram, os shows que recorrentemente aconteciam no Palmeiras, o Palmeiras se viu obrigado a pôr um gramado de sintético. E agora, além de tudo, o gramado sintético não está sendo cuidado da melhor forma. Mas é muito pela show, Real gente. Arenas, né? É muito show. No ano passado, na reta final de dezembro, o Palmeiras já... outubro, novembro, dezembro, foram muitos shows, cara. Atrações internacionais que ficaram 2 fins de semana seguidos. E aí, nós estamos falando que toda a estrutura... mas não tinha o show nos 2 fins de semana seguidos. Mas toda a estrutura de palco, iluminação, aqueles tablados para tapar o gramado ali para o pessoal pisar... Toda essa estrutura ficava lá por 2, 3 semanas. É muito show, é muito evento, cara. E agora é impressionante como a torcida do Palmeiras não bateu com o Barueri, né? Não. Por mais que o jogo tenha sido... não tava tão cheião o estádio, 18 né? mil. E ainda em 30. E ainda que foi um público melhor do que em outras ocasiões, né? Porque normalmente a média é 10 mil, 11, 12, até 13 Verdade. mil. Mas realmente o torcedor do Palmeiras não simpatizou com a Arena Barueri. Bom, 4 horas e 28 minutos. Vamos lá. Se o Palmeiras for campeão, pelo menos não vai falar que foi por conta do gramado. Verdade. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Rodrigo de Hortolândia. Mais um São Paulino acompanhando. Viu, Lupe? Eu não vi nenhum veículo esportivo comentar a vergonha que foi a torcida do Palmeiras que não conseguiu lotar a metade. Então você pegou um pouquinho adiantada a mensagem, porque o Carlão acabou de falar aqui. Ó. E, cara, a Ponte deu azar até nisso, porque se ela joga no Allianz Parque, ela vai embora com 5, tudo bem, mas ela leva pelo menos uns 800 mil, ela leva levou embora. Quanto? Mas deu 800 mil de renda, aí você... Desconto tudo levou 300. Vamos ver aqui, ó, acho que já deve estar aqui, ó. Vamos ver quanto que tá aqui. Como é que chama? Sai da ponto bolsa de valor. Ah, não. Futebol Paulista aqui. O ouvinte mandou aqui que tá na hora do Carpini voltar pro Bugre, não? Cara, eu vou falar, mas eu vou... Calma. Você vai defender o Carpini? Eu vou defender ele, porque... variar, você é corporativista, coisa, né? Primeira coisa, eu acho que a grande imprensa, os torcedores dos grandes clubes da capital, eles enxergam treinadores emergentes com preconceito. Porque eu acho que se ontem fosse um treinador como o Dorival Júnior, como um Carlos Alberto Parreira, como um Filipão, ele seria criticado sim, mas com muito perdão. Com muito perdão. Agora, o Carpini é um principiante. Está sendo massacrado. Está sendo massacrado. Eu acho injustamente. Cometeu erros? Cometeu. Como o Abel Ferreira às vezes comete, como o Antônio Oliveira às vezes comete. Agora, o Carpini, por ser um garoto na profissão, 39 anos, conseguiu a vitória de dirigir um clube do tamanho do São Paulo, ele está sendo arrebentado. E eu acho muito injusto por parte da torcida do São Paulo. Também acho. E principalmente por parte da grande imprensa. O Carpini já ganhou um título esse ano e já ganhou do Corinthians lá na Arena. Isso, é mais que isso. Ele cometeu erros, não tô defendendo Mas qual treinador não comete? O trabalho do Thiago Carpini. Eu acho que ele cometeu erros. Agora, a maneira como o pessoal analisa o Carpini, a maneira como o pessoal analisa técnicos como o Dorival, como o Abel, é muito diferente. Mas pegaram no pé do Abel também, velho. Agora que deram uma aliviada, porque viram que o cara é de outro mundo. Mas eu vou falar um negócio pra você. Com ressalvas. O Abel, você joga no peito dele, ele domina e sai jogando.
Tem que saber se o Carpini vai conseguir segurar essa pressão. Não tem, Lupe, ele não tem ainda esse estofo, por exemplo, sabe, pra aguentar. O que ele fez... Estofo. Não tem não tem as costas largas. Ainda é difícil que ele não tem cabedal ainda? Mas pelo menos a questão lá do Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. Não era, cadê que pênalti que o Rames bateu? Então, mas aí ele não demonstrou que estava preparado, eu não vou escolher ele. Pô. Ué, qualquer coisa vai lá e fala com o Ramos agora, ué. Pronto. Tem que bater o pênalti, pô. Eu também acho. O Ramos errou. É que o ano passado, aquela decisão contra a LDU, ele perdeu um pênalti, o Ramos Rodrigues, né? Acabou desclassificando o São Paulo. Mas isso daí... Fábio Scheib, eu vou falar um ditado pra você. Fala. Passado é passado. Presente é presente. E o futuro é incerto. É isso. E a Ponte Preta colocou nos cofres 164 mil. Quanto? 164.533 reais e 55 centavos. O 533 reais foi o que a equipe gastou no pós-jogo. Mas, pô, olha aí, velho. É verdade. 164 mil, velho. Tá aqui, ó, no boletim financeiro. Isso aqui é público, tá? É só isso, hein, só entrar lá e ver. E o salário, ó. É uma miséria, Eduardo Rodrigues. Ele se liberta. Ele não via a hora, hein? Ele não via a hora. E nosso menino Pio indo embora de novo, né? Jura? Mas já, né? Mais uma reunião, né? Grande Pio. Mais uma Estranho reunião. que as reuniões que ele marca todas as 5 horas. 5 horas da Aliás, tarde, eu 4 e tinha carro de meia. polícia aqui na frente. Falei, ih, caramba, será que a Polícia Nacional de Pensão? Colômbia? Não, Mas pensão, não, né? deu tudo, Mas Viaturas deu no tudo certo. entorno. Saiu aí ou não? Agora, falando um negócio pra vocês. O Carlão comentou do Carpini, e eu vou emendar do Carille. Porque e se o Carille cai pra Portuguesa? Seria vilipendiado Não. como foi Não. o Thiago Carpini? Capaz. E Não. quase caiu. Só não caiu. E eu adoro quando o repórter escorrega na casca de banana. O repórter, antes de cobrança. A Portuguesa treinou pênalti a semana inteira. Sim, sim. Sim, repórter. Só que todos que treinaram pênalti foram substituídos. Então. Dourado, o Renato Giovani Augusto, Giovanni Augusto, todo mundo que treinou foi pro segundo tempo e foi embora. E aí todo mundo que bateu não sabia bater. Vamos pro repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 18 de março de 2024. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF o arquivamento do inquérito que apura a campanha realizada por Big Techs contra o projeto que visa o combate de fake news. O caso aconteceu às vésperas da votação da proposta na Câmara no ano passado. A análise terminou sendo adiada pelos deputados. Na época, o Supremo Tribunal Federal abriu uma investigação diante de um pedido da própria PGR, que recebeu uma notícia-crime sobre o tema do presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, o vice-procurador-geral da República, Lindenburgo Chateaubriand, enviou à corte a solicitação de arquivamento. Segundo ele, não há elementos que justifiquem a acusação formal. A Companhia Aérea Azul anunciou que uma unidade da empresa que presta serviços de manutenção recebeu autorização para atender aeronaves registradas na União Europeia. A certificação tem validade de 2 anos e pode ser prorrogada. A medida acontece após a instituição fazer um treinamento dos 700 funcionários da Azul Tech Ops nos regulamentos da Agência Europeia para a Segurança da Aviação. O ex-presidente dos Estados Unidos afirmou que não tem dinheiro para pagar a fiança no valor equivalente a 2 bilhões e 300 milhões de reais por fraude fiscal. As propriedades do empresário podem ser confiscadas se a justiça não concordar em reduzir o valor ou suspender o pagamento. O prazo para o depósito termina na próxima segunda-feira. Trump foi condenado em fevereiro por manipular os balanços de empresas dele para conseguir empréstimos. Ele nega que tenha cometido o crime. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, boa tarde para você, Mário Quintino. O que temos para hoje, hein? Oi, Eliel, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações do Anel Viário Magalhães Teixeira. O nosso ouvinte que sai da Dom Pedro vai em direção do Trevo de Valinhos, encontra trânsito intenso, principalmente na passagem pelo Jardim Samambaia em Campinas. Atenção, à altura ali do quilômetro 5. No sentido da rodovia Dom Pedro, aí por enquanto segue sem maiores dificuldades. Na Dom Pedro ainda tem obras em Valinhos. Atenção para quem vem a Campinas, à altura do quilômetro 117. Ali no trecho tem cerca de 1 quilômetro de lentidão. Falando também do sistema Anguera Bandeirantes, as duas rodovias, ao menos por enquanto, têm boas condições nos dois sentidos, porém a rodovia Anhanguera já com trânsito intenso aqui em Campinas, acesso para John Boy Dunlop na pista sentido interior. Eliel. Obrigado, Mário. 4h36, você volta daqui a pouquinho no ponto final. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E na etapa de Recife do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, um caso muito triste. Um ataque homofóbico que foi sofrido pelo carioca Anderson Melo. Em vídeos postados na rede social, o atleta de 32 anos se manifestou sobre o ocorrido e também desabafou sobre o caso. Ele foi atacado verbalmente por pessoas que estavam acompanhando o jogo. A Confederação Brasileira de Vôlei emitiu nota lamentando o ocorrido e afirmou que vai encaminhar o caso para o Ministério Público. Em pleno 2024, notícias como essa, infelizmente, são destaques ainda no mundo esportivo. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Acelera na Daruge Chevrolet. Aproveite os preços de nota fiscal de fábrica. Financiamentos sem juros para toda a linha. Bônus de até R$15 mil na troca do seu seminovo. E desconto de até 17% para CNPJ. Mas corra! Oferta válida somente para veículos em estoque na Daruge Chevrolet. WhatsApp 19-3753-4400. Paz no trânsito começa com você. Na terra, o trabalho traz fertilidade ao solo e alimento em nossa mesa. Na terra, encontramos a paixão que move nossos dias. Na terra, dedicamos à sustentabilidade, à inovação e ao progresso. Na terra, cultivamos um mundo melhor e fortalecemos nossa região. Na terra, cuidamos do bem-estar da nossa população. E da terra, tiramos o sustento com coragem, técnica e vocação. 20 de março, Dia Mundial da Agricultura. Uma homenagem CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 39 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Vamos ver o que a galera tá mandando aqui para nós no nosso WhatsApp. Boa tarde, CBN Campinas. O São Paulo não jogou nada e não era para ter trazido o Carpini. Já são 14 eliminações. Um abraço, Bruno Henrique de Campinas. Bruno Henrique tem nome de atacante, hein? Atacante, craque de bola. É. Mas quem o São Paulo poderia contratar a não ser o Carpini? Eu tô fazendo uma pergunta, tá? 3 opções. Não vai. Eduardo Batista, que chegou lá nas semifinais. Luiz Felipe Scolari, que chegou na final do Campeonato Mineiro. Ou Fernando Diniz. Boa tarde, Eliel. Abraço a todos na mesa. Dá um toque no nosso amigo Fábio Scheibe sobre um assunto que havíamos conversado há alguns dias, só passando para lembrá-lo que ele não entrou em contato comigo. A Mauri. Ô, Scheibe, você ainda não falou com ele, velho? Dudu, né? O Dudu. Ele quer uma camisa autografada do Dudu.
Dudu tá fazendo treinamento separado dos jogadores do Palmeiras. Então... Pô, mas o ouvinte também quer seu telefone pra pedir. Aí não, hein? Não, mas eu entrei em contato com ele pelo telefone da CBN também. Eu tô vendo isso ainda. Nessa semana eu vou para São Paulo novamente. Vou tentar aprofundar esse assunto pro nosso ouvinte. Aliás, amanhã você está convocado aqui na CBN presencial, hein? Ai. O Antônio, Maravilha. Antônio Lupe tem exames. Pode cancelar. Não poderá participar do Arena amanhã. Pode cancelar o treino. Exames amanhã, Lupe? Exames. Não é exame. Deu ruim no adutor, Mas são né? exames de rotina, né? Eu depois que fiz esse exame, voltei 6 vezes para conferir se estava tudo certo mesmo. Boa tarde, pessoal. Camilo de Hortolândia. Sou São Paulo, defendo o Carpini. Boa. Na coletiva, ele foi questionado sobre o Rames não cobrar o pênalti e ele, Carpini, deixou claro, entre linhas, que o jogador pipocou e disse que não tinha condições de cobrar. O Carpini escolheu quem se prontificou a bater. Por que ninguém fala do Luciano, que perdeu 2 gols de cabeça sozinho e um chute na linha da pequena área? Está na hora de cobrar os jogadores, pois técnico não entra em campo. Aprenda isso, Carlão. Mas o Carlão defendeu. Não. O Carlão não defendeu, não. Quem defendeu foi o Cabelo. O Carlão criticou. Não entendi nada, não, o Carlão criticou o Carpini. Eita. Boa tarde, pessoal do Fala Arena. que é amigo dele a ainda. Federação Paulista mudará a tabela para o campeonato de 2025. Corinthians e São Paulo já entram na semifinal. Não é difícil, não, hein? Mas o Santos não participava desde 2019. E eu sei reconhecer as ausências do meu peixão, hein? Desde 2020. 2019. Não, 20 ele classificou também e aí pegou a Ponte, que era o pior time, e perdeu. Quase que aconteceu a mesma coisa que o Santos quase o ano fez isso. passado. O Santos é capaz de fazer isso, né? É rei de fazer isso. Vamos pro ouvinte que mandou áudio então, meu caro Eduardo Rodrigues, o famoso Bolacha. Vamos lá. Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. Tava sumido, hein, JP? Ô, Abel, não sabe brincar, não desce pro play, Abel. É verdade, hein? Homem bruto. Também acho. Acabou com o jogo com 18 minutos. Também acho. Podia ter dado uma aliviada, né, pros meninos. E aquele flaco não é flaco coisa nenhuma, hein? Metade do primeiro tempo, até palmeirense já tinha mudado de canal. Acabou com a audiência da emissora. Ainda bem, né? Joana, beijão do papai, feliz aniversário, filha. Papai te ama. Ah, que bonito. Aliás, hoje é aniversário da minha mamãe. Que bonito. Grande beijo. Quantos anos para sua mamãe? 7,2, cara. Olha só. Tá hein? nova, tá Essa nova. Novíssima. Por falar em mãe, a minha mãe boa. está acompanhando o programa lá na Bahia. Ah, lá que Ela show. chegou? Chegou, tá tudo bem. Mas chegou hoje? Tá tomando um café com pamonha. Mas ela chegou hoje? Porque ela saiu já sexta-feira? Já tem uns dias, tá. já. Tá ela e minha vovó lá. Que bom. Um beijo pras duas e fique à vontade com a sua mamãe, viu, Carlão? O quê? Pra mandar um beijo pra ela. Não, um beijo, já vou passar lá. Nossa, assim? Ela. Não, Ó, e já o presente foi bom, hein? o presente foi bom. Comprou foi aqui bom. no estúdio, usou 6 cartões de crédito, verdade, 2 não eram dele, mas Exatamente. conseguiu. E tremia parabéns. com o cartão pra saber se ia dar certo ou não, né? Parecia Sabe aquela distribuidor de rodinha farofa. quando a gente vai passar? Como que é que fica? Fica pensando. Acho que são os 3, 4 segundos eternos. Mas E a atendente fica olhando pra você e fala assim: Isso. acho que não passou, hein? Não, quando ela falar essa maquininha é lenta. É. E a compra anterior demorou 1 segundo, né? assim Caiu mesmo. já. Não tem o que mudar. Menos no Fábio Scheib não acontece isso, né? Ah, não, isso é black. Bate automático, Vixe, né? ainda mais com a aproximação, é só passar 1 quilômetro de Esse longe, é, já esse... Aproximação eu não gosto, não. Acho perigoso, porque se alguém rouba seu cartão, o cara pode passar em qualquer lugar. Eu tem acho um que prefiro determinado usar valor, senha, né? cara. A conta do Fábio Scheib é aquela do pintor, né? Famoso. Qual que é? Van Gogh. É outro nível, né? Ô, Eduardo Léo. Rodrigues, põe mais um aí antes que o Scheib encha a paciência de novo. Pode pôr no ar. Boa tarde, pessoal do Arena. Ih, tá falando sussurrando, hein? Como vai? Tudo bem? Tudo bom. O Lupe falou sobre zebra no Campeonato do Rio. Também. Ele quis relacionar com São Paulo, isso? É, São Paulo não... tá tudo normal. Obrigado, amigo. Não tem Obrigadão. zebra nenhuma aí. Quem era ruim saiu fora. É isso aí. Não foi do Rio, não foi no outro, foi não. Foi do Campeonato Catarinense mesmo. Por quê? O que deu no Catarinense? Catarinense, o nosso glorioso lá, o... Esse caiu fora, né? É o Bagé? Não, o Criciúma foi... Era pra ser eliminado. O Criciúma joga lá no Heriberto Wilson. E tá parecendo uma boate, hein? Tava E escuro. vai jogar a Série A1, e você vai jogar a Série A do Brasileiro. Então tá. Então não foi, o Lucas Não foi do Campeonato Paulista, não. Vamos pra mais um ouvinte aí, o Bolacha. Boa tarde, galera do Arena. Boa tarde. Esporte CBN. É nóis. Daniel de Americana. Fala, Daniel. Notícia de última hora. Qual? Júlio Casares foi na CBF reclamar. Vai reclamar que o Rômulo é jogador do Palmeiras. Só por Deus, é nóis, hein? Tamo junto. Tamo junto. Boa.
E o Rômulo pode jogar contra o Palmeiras, né? Porque depois do Campeonato Paulista, o Rômulo... Pode. E aí você já imaginou, o Júlio disse, né? 48 do segundo tempo, pênalti pro Tigre de Novo Horizonte. Posso falar a verdade? Rômulo, na cobrança caixa, e aí? Eu teria uma bela lesão dormindo, hein? O que foi, Rômulo? Caspa? Senti, professor, não dá pra ir pro jogo. Troca de faixa. Não, mas aí o cara tem que ser profissional, né? Eu vou estar sendo muito profissional. Se o acordo time dele já é o Palmeiras. Já. Não. O time dele é o Novo Horizontino. Não, é o O Palmeiras. time dele só passa a ser o Palmeiras. Ele foi vendido já. Mas já fez o Pix? Já fez o Pix. Então aí já... Não, ele é do Palmeiras já. O acordo era no final do Campeonato Paulista, independente da situação. Já terminou o Paulista já. Palmeiras já é campeão. Ah, é? Já acabou. Não sei por que estão jogando ainda. Mas... Sabia, enfim, não. Né? Vai para mais um ouvinte aí. Vamos lá. Boa tarde, pessoal da CBN, do Arena de Campinas. Tudo bem? Anderson Simoni de Vinhedo, torcedor da Portuguesa, hein? Tá numa vontade, hein, Anderson? Minha Portuguesa jogou bem, hein, contra o Santos. Muito. Mas queria saber do Cabela. Olha lá, Cabela. E aí, o pessoal não tá treinando pênaltis? Acompanhando o dia a dia da Lusa. Com a Portuguesa quanto com o São Paulo? Gostaria de ouvir sua opinião. Grande abraço pra vocês. Tchau. Desculpa, eu vou intrometer. Por favor. Uma das coisas mais inúteis da vida é treinar pênalti. Também acho. É uma das coisas mais inúteis que você faz é treinar pênalti. Pênalti é o momento, é a hora, aqui, é a casa do adversário lotado, é como você está no jogo. Você treinou pênalti a semana inteira, perdeu 4 gols cara a cara. E aí? Não, e assim, um abraço ao ouvinte, um abraço a Vinhedo que nos abraça carinhosamente. Cara, a Portuguesa é uma tradição, é muita história e tal, mas a Portuguesa, com todo o respeito que ela merece, chegou muito longe. Então, assim, o que a Portuguesa... Tudo bem, teve chances, teve bola na trave. Teve. Só que o Santos, além de ser o Santos também, tem um tal de goleiro João Paulo que tá pegando até pensamento. Ontem ele foi bem. Ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Então, assim, eu acho que tá tudo certo. A Portuguesa continua só. Vai jogar, acho que a Série D, já em 2024 ou não? 25. Mas tem a Copa Paulista, tem a Copa Paulista e Copa Paulista também é mais sem graça que dançar com a irmã. O Corinthians talvez vai disputar porque Copa Paulista Copa do Brasil do ano que vem. É a mesma coisa que chupar bala com papel. O Eliel tocou num ponto que é verdade. O cara treina pênalti, assim pra imprensa falar, treinou pênalti, porque, cara, uma coisa... Não faz sentido a atmosfera, você lá no CT... com 300 copos de Gatorade do seu lado. O goleiro que já não aguenta mais pular. Pumba, bate o pênalti. Agora, quero ver lá no Morumbi, 60 mil pessoas. Pelo amor de Deus. Copa Imprensa aqui, ó. Vocês falam que eu tremo a mão, tremia mais que... E você bateu na Copa Imprensa? Bati. Converteu? Converti. Time grande, Nossa né? Nossa senhora. Time grande. E se a Portuguesa passa pra enfrentar o Palmeiras, a gente poderia mudar o nome do Campeonato Paulista pra Campeonato Telecena, né? Porque você ganha com mais ou com menos pontos. Boa. O pessoal do comercial tá te chamando ali. E só lembrando... Não existe mais, existe. Opa, existe! Pô, foi mal. Essa classificação do Novo Horizontino, além de assegurar uma vaga na semifinal, também consegue, o Novo Horizontino consegue chegar na Copa do Brasil do ano que vem, né? Novo Horizontino, Bragantino, Palmeiras e Santos. O Santos voltando à Copa do Brasil. Esse ano não conseguiu a vaga, dessa vez, agora em 2025 já tem garantida. O Novo Horizontino tá lá também já, né? Então, foi isso que eu disse. Nossa, você viu? Falou que você tá não, foi isso que eu disse. Falou que você, nossa, você não tá prestando atenção em nada no programa. Não, eu só complementei. Não, esse é um pônei, mas não deixa de ser. Vamos lá. Agora, o jogo mais sem graça mesmo, e aí eu achei... E tava no melhor horário, né? Tava no horário nobre do domingo à tarde do futebol. Sim. Bragantino e Inter de Limeira, né? Foi o jogo mais sem graça. Esse jogo deveria ter sido 9 da noite. Não, aliás, a gente fala em tom de brincadeira, mas... Inter de Limeira e Ponte Preta é brincadeira mesmo. Foram fazer o que lá, hein, gente? Cara, sabe, não por perder pro Palmeiras, não por perder pro Bragantino. Abraço, Naldinho. Que são equipes grande mais fortes. Mas, poxa, vai lá primeiro com 2 minutos. E a cara do Brigatti pra dar entrevista? Nossa. O cara da Inter de Limeira. Ah, velho, eu vou falar pra você. Júnior Rocha. O Júnior Rocha, com 20 minutos de jogo, já tinha entregado o jogo. Já. E outra, o Eliel, eu até falei na transmissão. Não, cara, abre o coração, Carlão, fica à vontade. A gente sabe que você já esteve no vestiário. Nunca.
Cara, quantos fechamentos o time que você trabalhou fazia antes de começar o jogo? 30, Uns velho. 30. Era uma gritaria desgramada. É hoje. Pensa na família, pensa no bicho. Vamos começar com 11, terminar com 11. Aí, cara, 2 minutos de jogo, vai lá e pumba, gol. Ah, sabe, é um negócio... eu vou falar pra você, viu? São Mas místicas do futebol que tá na hora de acabar também, né? Eu posso fazer... Esse negócio de ficar gritando, tá? Chega lá, toma um gol em 2 minutos. É igual o vídeo de bastidor, né? A coisa mais linda, como se a ponte A família mandando um abraço. Eu fico com dó do cara que vai filmar, porque quando perde nunca coloca. Não coloca. Vamos colocar os fatores da ponte, os fatores da campanha da ponte no Campeonato Paulista numa balança. Vamos lá. Aspectos negativos. Ela foi eliminada de forma humilhante pro Palmeiras. Ela, por muito pouco, não ficou fora das quartas de final, perdendo para um time que entrou em campo sem... Tá legal o programa, né, França? O programa tá ruim. Tem hora que é dose. O programa nem tá eu, tem hora que nem eu ruim hoje, aguento. velho. Vamos lá. Então, o programa assim, tá muito ruim. Eu vou embora. Não, pera aí. Vamos fazer o seguinte. Depois dessa eu vou embora. Não, pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos lá, Carlão. Vem comigo. Bora. Aspectos negativos. A eliminação pro Palmeiras. Sim. Por 5-1, foi vexatória a atuação da Ponte. Quase ficou fora das quartas de final Vexatório. contra o Santo André, que conquistou uma vitória no campeonato e foi justamente contra... Ponte. Exatamente. A gente entende o motivo, mas 3 jogadores titulares da campanha de 2023 foram negociados no meio do caminho. Sim. Ou seja, mas a Ponte não tem dinheiro. Tudo bem, eu entendo esse argumento, mas o Brigatti teve que mudar, trocar o pneu com o carro andando. Aspectos positivos. Um time que volta da Série A2 para a Série A1, o principal objetivo qual é? A permanência. Conseguiu de forma rápida. Sim. Venceu pela primeira vez o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas jogou... Tá bom, tudo bem, mas venceu. Venceu o São Paulo. Venceu o São Paulo no Moisés Lucarelli. Então, assim, nessa balança com esses argumentos, eu acredito que, assim... Ela ficou no meio, equilibrada. Sim. Teve muita coisa boa, teve muita coisa ruim, lições que servem para a Série B. Eu acho que não fica nem tão ruim e nem tão boa a participação da Ponte no Paulistão. A má impressão que deixou foi o nível de desempenho contra o Palmeiras e o jogo contra o Santo André. Agora, se levarmos em conta a preparação da Ponte, as contratações... E aí eu vou criticar contratações, você. aspectos positivos também. Aí eu vou criticar o Carlão, com todo respeito, Carlão, mas você sempre pediu regularidade à Ponte Preta. Sim. Ela teve regularidade, jogou nada contra o Santander e nada contra o Palmeiras. E você não soube reconhecer isso. Foi verdade. Você pedia regularidade, ela manteve um jogo regular, a diferença é que o Santander não sabe fazer gol e o Palmeiras é esse atropelamento que a gente viu. Eu acho que se o Brigatti tivesse mantido o Akin na zaga, mas com base no jogo do Corinthians, a gente repetiu, cara. Mas ele colocou o Akin, né? Não. Que do deu pro Akin foi o Akin. Deus me livre. Hoje ele tá on fire mesmo. Não, é pra ver se desperta o rapaz ali. Vai! Mas eu acho que é isso. Pelo menos essa é a minha se opinião. levarmos em conta o que foi a Ponte 2023, a preparação, a falta de investimento, as negociações, o campeonato, vamos tirar a maneira como perdeu pro Palmeiras. O campeonato foi bom. A gente colocava a Ponte como a 4ª força do grupo. Pior foi um que campeonato Guarani, regular. Santa. De repente a Ponte ela consegue os 12 pontos de uma maneira rápida, conquista a classificação, faz um jogo muito ruim contra o Palmeiras. Porém... E contra o Santo André. Contra o Santo André. Eu acho que o saldo fica ali também, equilibrado. Só que a última impressão foi terrível. Só que agora, 38 rodadas, o bicho pega, né, Carlão? Não são apenas 15, né? A Ponte Preta tem que ter elenco aí pra... Pelo menos chegar aos 45 pontos e não passar sustos dessa vez, né? Quanto tempo de férias, Ponte e Guarani? Um mês. E esse Guarani tem um pouquinho da mais, Ponte né? começa mal, porque já começa perdendo jogador pro Botafogo de Ribeirão Preto. Nossa, Perdeu é verdade. quem? Perdeu Gustavo o Bochecha. Que tava certa a dupla dos Bochechas aí. Já não tá mais, né? Bochecha. Então quer dizer que um mordeu a boca aí. Agora, se perder as duas bochechas, aí vai ficar difícil. Acho que pra escalação, assim, pra nós ficou melhor, né? Nossa, o cara foi pro Botafogo, então. Muita fadiga. Foi. Botafogo tá precisando se armar também. Apesar que o Botafogo tá na 3ª fase da Copa do Brasil, né? Eliminou o Anápolis, antes já tinha eliminado o Nova Venécia. Isso. E agora tá na 3ª fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Paulistão volta somente na quarta-feira subsequente, 27. porque nós temos agora o jogo da Seleção Brasileira no meio de semana e sabadão Brasil e Inglaterra pra gente ver que o Dorival ainda não estava pronto para assumir a Seleção Brasileira. É isso, Exatamente. né? Todo aquele Aquele frisson todo.
E pronto. E, aliás, jogo único também da CMI do Paulistão. É na quarta-feira da outra semana, dia 27, se não me engano, é isso? É isso só lá 27. na quarta. Perfeito. Fala, Chay. Essa semana vai ser dura sem futebol nenhum dia, né? Pelo amor de Deus, Chay. É verdade. Vai tentar fazer hoje tem sorteio coisa. da Libertadores e Sul-Americana. Que legal, emocionante o sorteio. Chay, vai levar o Belo pra passear. Vai dar uma andadinha, baixa uns aplicativos aí, tipo aquele de pedir delivery. Vai no supermercado. Vai no supermercado. Pô, o cara reclamando que a semana inteira sem futebol, Lupe. Nossa, cara. Tem uma hora que vão um mês de férias, vai. Pelo amor de Deus, é necessário. Vamos ter um final de semana livre. Vamos ler um livro, Chay, ler um livro. Pô, que isso, velho. Aprender algo diferente. Qual você recomenda? Histórias da bola. Histórias da bola. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. O valor de um SUV se mede pela qualidade, tecnologia e principalmente pela potência de seu motor. Um novo Tiggo 5X Sport. Muito mais potência com o menor preço da categoria, sem abrir mão de nada. O melhor SUV é aquele que cabe no seu bolso. E melhor ainda, se for de uma marca que você conhece e confia. Caoa Sherry. Saiba mais em caoasherry.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. São 4 horas e 57 minutos de volta com o nosso Arena CBN, de volta já para abrir o... Sarcófago! Opa! Vou trazer aqui para nós, ó. Traz aqui. Isso. Café da tarde é bom. Café da tarde é gostoso. Manda, Lupe. Som na caixa! Ele faz a noite inteira. Cabelô. Sim. Guarani e Penapolense. Penapolense. Vamos lá. Quem tinha na Penapolense que entrou no decorrer da partida? O Fandinho. Fandinho, olha. 2018. Fandinho. Fandinho jogou em 2017 no comercial e depois foi para Penapolense em 2018. E aí, Calão? O Eliel falou 2017? Falou, Eliel? 17. 2018? Não, falou 17. 17? Não, eu falei que o Fandinho 17. jogou no comercial em 2017 e foi para Penapolense em 2018. 17, ele então falou. eu vou cercar, vou por 16. 16, 17, 16. E aí, Chaibe? 2018. Posso mudar? 18. Por 17. 18. Então, 2 em 17 e 1 em 16. Vamos fazer o seguinte? 18. 2018. 18? É. Fábio Scheibe também, 2018. Não, os caras têm personalidade nenhuma pra ter palpite próprio. Sacanagem. Vamos cara. lá, vamos lá. Vamos lá pra quem tá no YouTube assistir o compacto do Acervo EP e pra quem está no FM fique com áudio. Quem é o repórter, o Cabelo? Gustavo Biano. Gustavo Biano. Torcedor entusiasmado. A boa fase do Guarani trouxe quase 10 mil bugrinos ao estádio. 9.743 pessoas pagaram para ver a classificação. Mas dentro de campo tinha gente querendo estragar a festa. No intervalo de 10 segundos, Thiago Passos do Penapolense fez 2 ótimas defesas. Mas a boa atuação com as mãos deixou ele confiante demais. Foi então que o camisa 1 resolveu testar as habilidades com os pés e quase deu um presente para o Bruno Mendes. O gol do Guarani não levou muito tempo para sair não. Denner chutou forte, Bruno Mendes tentou desviar, mas a bola foi direto para o gol.
1-0 Bugre. E num contra-ataque pela esquerda, a bola caiu nos pés do Denner de novo. Dessa vez, ele contou com um desvio para vencer o goleiro. O segundo dele, o segundo do time de Campinas. O primeiro tempo foi corrido. O Penapolense até chegou no chute do Jácio. Só que a finalização do Bruno Nazário foi mais certeira. 3-0. O Guarani terminou o primeiro tempo e começou o segundo defendendo. Com a vantagem no placar, o Bugre se acomodou e permitiu uma pequena animação do Penapolense. E Malaquias diminuiu. 3-1. O Guarani acordou, retomou o comando da partida. E para coroar amanhã, Baraca começou, correu para a área e terminou a jogada. Lennon cruzou e ele estava lá para fazer 4-1. No finalzinho do jogo, o Penapolense fez mais um, de novo com Malaquias. Mas a vitória do Guarani já estava garantida. Grande Gustavo Biano, hein? Opa! E aí, meu caro Cabelo? Teve ganhadores, todo mundo que falou 2018 aí, levou. Foi quem falou? Ah, eu não lembro, mas o que eu lembro é a ficha técnica. Fábio Scheib e Liel. Guarani 4, Penapolense 2, Série A2, 2018. Guarani de Bruno Brígido, Lennon, Felipe Maia, Fernando Lombardi, Marcílio, Baraca, Denner, depois Pablo, Bruno Nazário, Rondinelli, depois Fumagalli, Eric, Bruno Mendes, depois Pedro Bortoluso, técnico Humberto Louser. Olha aí, Humberto derrota. Penapolense, Thiago Passos, Alex Silva, depois Marcelo Bispo, Nino Santos, depois Fandinho, Felipe Barros e Denis Neves, Gersimar, Jácio Malaquias e Branquinho, depois Renato Xavier. Branquinho, aquele branquinho Matheus Humberto e Leandro Love, técnico Thiago Oliveira. Thiago Oliveira. Thiago Oliveira ele fez Batatais, muito sucesso, Batatais, mas ele fez muito no Penapolense. Também fez um trabalho interessante na Patrocinense. Que joga hoje com o Democrata, hein? Democrata. Pelo amor de Deus, cara. Para com isso. É verdade. Pelo amor de Deus, hein? Pode fechar. Segundona. Hoje não tem nenhum futebol pra gente olhar. Segundona. Vamos acompanhar o Sincerão, né, Carlão? Nossa Senhora. Vamos ver como vai ser. Tem campeonato do Amapá, Oratório e Santos. do Amapá. Para, por favor, cara. Que isso? Quem vai olhar esse jogo aí, meu Deus? Se eu lembrar... Seu Malaquias! Ô, Scheib, algum jogo interessante hoje, Scheib, ou não? Não, hoje sorteio da Libertadores Sul-Americana é a atração da noite. Você vai acompanhar, Scheib? Claro. Você manda lá no grupo, então, pra gente, os dados do sorteio? Eu mando, pode ficar tranquilo. Não os confrontos, não, são os grupos, né? Se quiser fazer um bolão também, a gente faz um bolão dos grupos aqui, vai ser legal. Vai ser muito legal. É que nem disse o digníssimo Carlão de Freitas, o grupo do Palmeiras, Monacas da Venezuela, Palestinos e Juan... Como que é o outro lá? Jorge Wilstermann, pra dificultar um pouquinho. Coronel César Valeu. Depois dessa, vamos embora, amanhã a gente conta mais história. Valeu. Tchau, valeu. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br